Marcos, capítulo 8, versículo 38. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, que pancada! Um versículo só e veja como Jesus fala nessa palavra. Misericórdia, né, gente? Olha só, porque se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Amados de Deus, o que eu tenho a dizer? A essa altura, ainda nos envergonhamos de Deus? Com os respeitos humanos, né? Muitas vezes nós não queremos nos caracterizar como cristão em certos ambientes. Muitos cristãos agem dessa forma, dizem ser cristão, mas em certos lugares fazem de tudo para se esconder, né? Não quer ser rotulado como o cristão beato. Olha lá o beato, né? Olha lá aquele, e aí se envergonha. Se envergonha por muitas vezes ser chamado, olha o homem de Deus, olha a mulher de Deus. Se envergonha por muitas vezes, né, em vestir-se como Nossa Senhora, como Maria. Gente, olha esse evangelho hoje, o que está dizendo, aquele que se envergonhar de mim neste mundo. O pior que Jesus começa falando de uma geração adúltera. O que é geração adúltera, gente? Uma geração que o trai. O adultério tem esse significado da traição. Uma geração que tem traído os princípios cristãos, que tem traído toda a moral cristã, tem traído os caminhos do Senhor. Quantos cristãos, né? Por aí, a gente chama cristão de meia tigela, ou cristão vascaíno, de fachada, né? Desculpe-me aí os vascaínos, mas nós normalmente utilizamos essa palavra assim, descrevendo o uniforme dos vascaínos, porque é uma camiseta bonita, por sinal, mas uma faixa aqui. Então não adianta ser cristão de fachada. Aquele cristão que vai para a igreja, mas não consegue negar a bebida na roda de amigos, não consegue negar o bar, não consegue negar os seus vícios e tem vergonha. Quando começa ali aquelas piadas de mau gosto na roda de amigos, de amigas, e entra na onda, né? Vai entrando na onda, e vai esquecendo de testemunhar, vai esquecendo de dizer para aquele grupo, olha o respeito, então até mesmo de se retirar e demonstrar que não gostou daquelas piadas de mau gosto, por muitas vezes piadas envolvendo o nome do próprio Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, da igreja, quantas piadas pesadas, amargas, que causa repulsa, e o cristão não consegue se sair daquilo, não tem vergonha de ficar ali, mas tem vergonha de testemunhar o nome de Jesus. Também tem a questão do respeito humano, né? Por muitas vezes nós não queremos sair da rodinha de amigos dali para não perder a suposta amizade. Por respeito humano aos que estão ali, eu acabo enterrando a beleza e a graça testemunhal de dizer, olha, eu sou cristão e isso eu não aceito. É uma praga entre os cristãos, o respeito humano, porque faz com que a gente camufle o nosso testemunho. E aí é aquele cristão de conveniência, né? Conveniente. Aquilo que a palavra me convém, eu faço. Mas se a palavra me pede muito, eu não faço. Então, por muitas vezes, a palavra da própria igreja também fica para trás, né? Quando a igreja fala dos conceitos da moral cristã, quantas pessoas, quantos casais deixam para trás?
Quantos casais entram contra aquilo que um bispo diz, contra aquilo que um padre diz. Vamos perdendo a vivência cristã para viver um cristianismo conveniente. Conveniente ao que eu gosto e ao que eu não gosto. Ah, se a palavra, por intermédio da igreja, disse algo que eu gosto, eu continuo fazendo. Se não, eu nem sequer dou bola. Quantas pessoas estão nesta realidade, né, gente? Ultrajando, ofendendo o nome de Jesus, porque deixa de defender a sua fé. Deixa de defender a sua fé, deixa de testemunhar o nome santo de Jesus. Maria também nesse meio, quantas vezes é ultrajada. Por quê? Porque muitas pessoas não querem acreditar. Não querem acreditar que ela é intercessora. Até cristãos católicos eu estou falando. É para nós católicos, que não acredita ainda nessa força mariana. E o pior, muito menos, nem sequer a defende. Quantos outros irmãos cristãos que não creem em Maria, e quantos de nós católicos, por muitas vezes, nos calamos diante da realidade, só porque o outro eu tenho que respeitar, aí entra o respeito humano, né? Então eu não apresento Nossa Senhora. Então eu não apresento a minha fé, eu não apresento aquela no qual eu creio, então deixa ela quietinha, deixa eu camuflar a minha dimensão mariana neste lugar aqui, e lá dentro da igreja eu vou rezar o meu terço na minha igreja, mas aqui eu não vou fazer isso não. Se envergonha de carregar o terço na rua, às vezes rezando, né? Se envergonha de mostrar que está rezando o terço, mas não se envergonha de outras realidades pecadoras. Então nós precisamos tomar cuidado, gente, porque Jesus está falando hoje na palavra, em Marcos, que ele rejeitará, ele desconhecerá os seus traidores, né? Somos traidores quando nós não defendemos a nossa fé, somos traidores de Jesus quando nós entramos na pilha desta sociedade que por Jesus é chamado adúltera, traidora do seu amor, traidora da sua paixão. Jesus, ele é forte quando diz essa palavra e nos deixa aí esta certeza, quando ele diz, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando chegar na sua glória diante do Pai. Gente, eu não quero ser envergonhado por Jesus. Eu não quero ser rejeitado por Jesus. Por isso eu preciso me esforçar ao máximo possível para o meu testemunho. Não adianta testemunhar só dentro da igreja, indo na missa. Não adianta só ali. A missa é a palavra missão. Quando eu sair da porta para fora, a minha missão lá fora no mundo é testemunhar. Inclusive nós, cristãos leigos, somos chamados a testemunhar no mundo, né? Enquanto que os padres, eles são chamados a testemunhar ali na igreja para fortalecer os seus fiéis. Mas nós, é lá no nosso trabalho, aquela rodinha de amigo do nosso trabalho, é ali que eu preciso testemunhar. Eu não posso ter duas caras, duas faces. No meu trabalho eu sou uma coisa, na minha igreja eu sou outra, na minha comunidade cristã eu sou outra. Não posso ser assim. Certa vez, vou contar aqui uma história para vocês, na luta contra o protestantismo, né? Contra os protestantes, naquela época em que o protestantismo surgiu e que arruinava a fé de tantos cristãos, porque o protestantismo traz isso, né, gente? Muitas coisas que não é nossa, que eles não têm, que eles rejeitaram, né? Como questão dos sacramentos, não crer nos sacramentos a não ser no batismo deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não crer na Santa Eucaristia, não crer em Nossa Senhora, não ter a Crisma, enfim, os sacramentos. E aí, nesta luta contra o protestantismo que arruinava a fé de tantos cristãos católicos com suas heresias, doutrinas e morais, São Carlos Borromeu quis instruir grandes escolas de catecismo e de instrução religiosa para o povo. Precisou de cristãos e leigos corajosos. Achou-os, homens e mulheres,
dividiu-os em grupos de pescadores e pescadoras. O nome, né, do grupo que saiu. Para os homens pescadores, para as mulheres pescadoras. E organizou os giros apostólicos pelas casas, pelas ruas, pelos campos. Era um espetáculo de verdadeira fé ver estes cristãos corajosos. A obra para testemunhar Jesus e anunciar o seu evangelho puro, sem erros. Cada cristão deveria fazer seu, com orgulho, o grito de São Paulo: não me envergonho do evangelho. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do evangelho, não me envergonho de ser de Nossa Senhora, e assim por diante, né, gente? Em qualquer lugar, eu não me envergonho de ser de Jesus. Em casa ou fora, nos escritórios ou nas escolas. Eles saíam gritando. Esses eram o grito de cada um. Não me envergonho de viver o evangelho. São Gregório Magno dizia que os verdadeiros cristãos sabem morrer, mas não sabem transgredir. Ou seja, um verdadeiro cristão não ofende a Deus. Um verdadeiro cristão não sai fora daquilo que Deus lhe pede. Um verdadeiro cristão não sabe abandonar o barco de Pedro, a barca de Pedro. O verdadeiro cristão permanece firme na sua fé. Ele não sabe transgredir contra Deus, ou seja, é uma ofensa para o verdadeiro cristão ofender a Deus. Imagina, ofender o seu Senhor. Mas, para aquele cristãozinho meia tigela, que a gente costuma dizer, né? O vascaíno de fachada. Esse, ele tem o testemunho quando lhe convém. Quando lhe confere testemunhar como bem queira, ao seu bel prazer. Aqui eu posso tomar as minhas cachaças com os meus amigos, a minha cervejada. Lá na igreja não, lá eu tenho que testemunhar. Aqui eu posso contar as minhas piadas, posso viver a minha pornografia, viver o meu adultério. Lá na igreja não, porque lá é uma comunidade cristã. Que tipo de testemunho cristão é esse? Que não consegue ser uma pessoa só, que vive de duas caras. Então, nós precisamos ser esses militantes de Jesus, do Evangelho, de Jesus, que defende o Evangelho, que defende a força cristã. Nós precisamos estar vivos na Igreja Celeste. É esse tipo de militância que nós precisamos fazer, é esse tipo de luta contra todas as forças do inferno, em nome de Jesus, em nome do Santo Evangelho. Infelizmente, gente, muitos cristãos, como eu tenho dito para vocês, por causa do respeito humano, falta até aos deveres fundamentais. Não consegue rezar onde deve, em público, se for preciso não reza, porque tem vergonha, né? Envergonham-se de fazer o sinal da cruz, quando passa em frente a uma igreja, se estiver perto de alguém, do lado de alguém, ele não faz. Se ele estiver sozinho, ele faz. Se estiver com alguém, ele já não faz, porque tem vergonha. Tem vergonha de recitar a oração da manhã, a oração da noite, principalmente se estiver em público, estiver com as pessoas. Tem vergonha de pedir, dá licença que agora eu vou fazer a leitura da minha Bíblia. Dá licença porque agora chegou a hora de eu fazer a minha oração. Dá uma licencinha aqui para mim que eu vou fazer uma oração ali da Ave Maria, que é o meu momento de oração. Tem vergonha disso, né, gente? Por respeito humano. E aí, envergonham-se de entrar numa igreja, às vezes para rezar, para tecer um rosário. Se envergonha de saudar uma imagem, passa lá na praça pública, né? Passa lá em frente à praça pública, tem uma imagem de Nossa Senhora, tem vergonha. Passa em frente de uma igreja, a imagem está lá para o lado de fora, tem vergonha. É cristão, mas se está do lado de alguém, principalmente, tem vergonha de manifestar o seu cristianismo católico. Envergonham-se de reprovar quem blasfema. Uma pessoa que blasfema contra o nome de Jesus, você está do lado, você não pode permitir que ele continue blasfemando. Você tem que alertá-lo.
tem que dizer, nós cristãos temos que dizer, eu tenho que fazer isso. Se essa pessoa está profanando coisas sagradas, né? Profanando o nome de Jesus, profanando a imagem daquilo que nos lembra a nossa Santa Igreja, nós devemos corrigir, nós devemos falar, devemos denunciar. Por fim, alguns cristãos chegam a envergonhar-se de não envergonharem. Tem cristão que se envergonha de não envergonharem de ser cristão. Ou seja, tem vergonha de não envergonharem, contudo, não conseguem sequer manifestar a beleza do seu cristianismo que ele carrega. Nós precisamos ser fiéis, e a vergonha que nós deveríamos ter seria exatamente esta, de negar o evangelho. Esta deveria ser a nossa vergonha. Quando o que acontece por muitas vezes é nos envergonhar deste evangelho. Nós nos envergonhamos, porque às vezes consideramos, não quero chamar atenção, mas não nos envergonhamos por muitas vezes dos nossos escândalos, dos escândalos que estão ocorrendo na nossa vida por causa do nosso pecado. Por muitas vezes não nos envergonhamos de ofender a moral do evangelho. Gente, quantos cristãos agora, infelizmente, estão inclusive apoiando o aborto? É brincadeira um negócio desse? Quantos cristãos, infelizmente, não querem sequer debater a respeito disso, achando que é tudo muito natural? Um aborto é muito natural. Não tem vergonha. Não tem vergonha de uma realidade dessa. Olha o que o evangelho está dizendo hoje. Quem envergonhar-se de mim, das minhas palavras, junto a esta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele diante do seu Pai, lá na glória. É muito forte esta palavra, gente. Nós não podemos continuar nesta mornidão cristã, que não testemunha de verdade o evangelho. Precisamos ser fiéis dentro da família, no nosso trabalho, na nossa igreja, na rua. Tem gente que se estiver sozinho na rua, né? Ele dá uma olhada para lá, dá uma olhada para cá, para ele poder pecar. E aí nós já falamos sobre isso, das concupiscências carnais. Ele se utiliza de todos os seus sentidos humanos para te levar ao pecado. Gente, nós precisamos ter o cuidado de continuar testemunhando verdadeiramente. Tem uma história de São Bernardino de Siena. Ele, ainda muito jovem, foi convidado uma vez por um tio para ir à casa dele. Foi, mas encontrou lá outras pessoas que na conversa com facilidade não falavam corretamente. Pronto. O resoluto e santo disse ao tio: ou estes senhores mudam o modo de falar, ou eu vou embora, tio. Você já teve nessa situação da conversa da sua família te causar vergonha? Você teve a coragem de pedir para que eles parassem? Teve a coragem, pelo menos, de demonstrar que você não estava gostando nada daquilo? Aquelas conversas que nos causam repulsa. Aquelas conversas que você vê que não leva para lugar algum. Que torna o ambiente pesado, maldito. E aí é preciso ter a coragem que São Bernardino, ainda muito novinho, ainda jovem, ele teve coragem. Chamou o tio. Ou eles vão, ou eu vou. Ou eles param, ou eu vou embora. E ponto final. Essa conversa não está me trazendo nada de aproveito. Muito pelo contrário. Então, gente, diante desta força convicta de São Bernardino, o tio advertiu os demais convidados e advertiu a linguagem. E eles mudaram na mesma hora a conversa, o rumo dessa conversa. Gente, é isso. É mudar o rumo da conversa. Isso é conversão. Quando muda o rumo da conversa, isso é conversão. Houve uma conversão ali.
entre aqueles convidados. São Bernardino deixou claro que é preciso aproveitar os nossos momentos, não para se envergonhar de Deus, mas para dizer: olha, com muito orgulho, eu sou de Cristo e eu sigo o Evangelho. São Bernardino incutia respeito a todos. Você é aquela pessoa que traz respeito ao ambiente? Ou você é aquela pessoa que tanto faz, né? Ninguém dá mais bola para suas palavras, para sua atitude, porque infelizmente as suas duas caras não te deixam você testemunhar forte como São Bernardino. Você é aquele tipo de pessoa que quando você chega na roda de amigos, mesmo que eles estejam falando conversas que não têm proveito, eles param na hora, mudam o curso da conversa, porque eles sabem que você não aprovará aquelas conversas que ali estão. Assim deve ser nós, como presença de Deus, no meio daquilo que não está correto, no meio da conversa que não está correta, no meio do contra-testemunho. Nós precisamos ser presença de Deus. Onde nós chegarmos, as pessoas precisam deixar de falar daquilo que não é bom para começar a falar daquilo que é aproveitável, de preferência daquilo que é tudo em Deus. Então, gente, nós precisamos de fato viver neste projeto evangélico, testemunhando de verdade o amor de Deus, testemunhando de verdade a nossa igreja católica apostólica romana, do Papa Francisco. Precisamos ser firmes, precisamos ser sinceros, precisamos ser fiéis. Tem uma história também de um beato, o beato José Moscati, ele que foi um cristão cheio de luz e exercitava uma fascinação indescritível com o testemunho de sua fé viva. Quem queria podia vê-lo cada manhã recolhido na igreja por 2 horas de oração. Na cátedra, antes de começar a lição, exortava aos estudantes de sempre elevar a mente ao Senhor, Deus de todas as ciências. Ele era professor também, e ele dava aula de teologia, mas antes ele pedia para que os seus alunos entrassem em oração para começar os estudos. Assim como nós temos pedido aqui para Deus iluminar os nossos estudos, pela intercessão de Nossa Senhora, este beato também fazia isso, né? Não apenas soava o Ângelus, ele rezava com os seus meninos, interrompia cada discurso e até a visita médica, convidando os presentes a recitar com ele. Que força e transparência de fé viva. Ele não tinha o mesquinho pensamento do respeito humano. Então, gente, se ele fosse ter uma visita médica, antes da consulta ele chamava um médico para rezar com ele. Olha, vamos rezar antes do procedimento. Antes de qualquer coisa, ele invocava Nossa Senhora, recitava o Ângelus. O anjo do Senhor anunciou Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo divino se fez homem, e habitou entre nós. Era isso que ele recitava, antes de qualquer coisa. Antes das suas aulas, antes das suas visitações, em qualquer momento, numa transição de trocas, de diálogos, fosse com o profissional que fosse, ele rezava antes. Isso é testemunhar a fé. Nós não podemos nos envergonhar de Jesus, nós não podemos nos envergonhar de Maria, de Nossa Senhora. Nós não podemos nos envergonhar do Santo Terço, não podemos nos envergonhar dos objetos sagrados que a nossa igreja nos apresenta, dos nossos sacramentos, do nosso batismo, da nossa Eucaristia, da nossa crisma, do nosso testemunho de vivência no Espírito Santo. Nós não podemos desprezar estas realidades se nós não queremos ser envergonhados também diante do Pai. Esquecidos por Jesus, conforme ele mesmo fala, me envergonharei daquele ao qual se envergonhar de mim, me envergonharei quando chegar na glória de meu Pai com os anjos. Eu não quero que Jesus se envergonhe de mim,
Eu quero que Jesus, dentro da sua onipotência, onipresença, onisciência, ele possa estar alegre com as minhas ações. É claro, nós sabemos, ele é imutável. Independe de qualquer ação minha para ele ficar alegre ou triste, mas é bem isso. Eu não quero gravar o coração de Jesus, ofender o coração de Jesus, muito pelo contrário, eu quero me oferecer como desagravo das ofensas do mundo inteiro. É isso que Nossa Senhora de Fátima pede. O que Maria tem dentro disso, nesta realidade deste evangelho de hoje, tudo. Lá no céu ela estará nos esperando, e é por isso que ela está nos auxiliando aqui, e ela vai estar nos auxiliando, inclusive, a testemunhar este evangelho e a sermos cristãos de verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja o nome santo de Nossa Senhora. Amém.